Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Sabe uma coisa que eu tava pensando? A gente passa a vida inteira focado no que fazer para ter sucesso, para ser mais produtivo, mais feliz e também em como fazer, né? Qual é a técnica, o método. Mas e se a gente estiver ignorando a pergunta mais importante? O quando? É uma provocação excelente. Porque, assim, o quando geralmente entra na conversa como logística, né? Quando você pode fazer a reunião? Quando entrega o projeto? A gente trata o tempo como se fosse um container vazio, que a gente só precisa preencher. Mas a ciência está mostrando que esse container não é nada vazio. Ele tem forma, tem textura e afeta tudo que a gente coloca lá dentro. Exatamente. E é esse o nosso mergulho de hoje. A gente se baseou numa análise bem completa que conecta as ideias de um livro que faz muito barulho, O Quando, do Daniel Pink, com o que a ciência de verdade, tipo cronobiologia, psicologia, tem a dizer. A missão aqui é entender como esse tal de timing mexe com o nosso cérebro e, claro, como usar isso a nosso favor. E a grande ideia que amarra tudo isso, o ponto central do Pink, é exatamente esse. O tempo não é só o palco onde a vida acontece. O tempo é um dos atores principais. Ele não é uma variável passiva. É uma força ativa que influencia nosso humor, nossa capacidade de decidir, nossa criatividade. E a gente pode aprender a surfar essa onda ou passar a vida tomando caldo sem nem saber por quê. Adorei a imagem de surfar a onda do tempo. Ok, então vamos começar a desvendar isso. A base de tudo, pelo que eu entendi, é uma coisa que a gente ouve falar, mas talvez não entenda a fundo. O nosso relógio biológico, o tal do ritmo circadiano. Isso. Pensa no seu cérebro como uma cidade que nunca dorme, mas que tem horários de pico de energia, de trânsito, de calmaria. Esse ritmo é regido por uma parte minúscula do cérebro, o núcleo supraquiasmático. Ele é tipo o grande maestro do corpo. Diz quando é hora de sentir sono, de ficar alerta. De sentir fome. Exato. E o mais interessante é que apesar das individualidades... Sim, tem gente que é mais da manhã, gente que é mais da noite. Isso. Mas a grande maioria de nós, tipo uns 75%, segue um padrão diário muito, muito parecido. E é aí que entra a grande sacada do Daniel Pink, que a nossa fonte detalha. Ele simplifica esse padrão em 3 grandes momentos do dia. É quase como ter um mapa do nosso próprio cérebro. O primeiro é o pico. É amanhã, logo depois que a gente acorda e o cérebro engrena, sabe? É quando o nosso foco está no máximo. Nossa capacidade de ignorar distrações é altíssima. É a hora de ouro para fazer aquele trabalho analítico, pesado, que exige concentração total. E não é achismo, né? A ciência por trás disso é muito sólida. Tem estudos fascinantes que medem nossas funções executivas, que é o nome chique para a capacidade de planejar, focar. E o gráfico é claríssimo. Existe um pico de performance nesse período. É quando nossa memória de trabalho, aquela que a gente usa para segurar várias informações na cabeça ao mesmo tempo, está a todo vapor. Depois do pico. Bom, aí vem a parte que todo mundo conhece e teme. O vale. Aquela moleza depois do almoço, sabe? No início da tarde. A gente lê o mesmo parágrafo de um e-mail 3 vezes e não entende. A energia some. Eu sou totalmente uma vítima do vale. Depois das 2 da tarde, meu cérebro, sei lá, vira uma gelatina. E você não está sozinha. Isso é fisiológico. É uma queda natural e totalmente previsível. O problema é que a cultura do trabalho ignora isso completamente. A gente tenta marcar aquela reunião super importante de tomada de decisão às 3 da tarde. É a pior ideia possível. É o que é equivalente a tentar correr uma maratona logo depois de uma feijoada. O esforço é enorme e o resultado? Pífio. Totalmente. Mas aí vem a parte que eu achei mais surpreendente, a terceira fase. Fim da tarde, início da noite. Eu sempre achei que fosse só o fim do dia, a gente cansado, mas não.
Pink chama de fase de recuperação. E o mais louco é que, embora o nosso foco analítico não volte, o nosso humor melhora e a criatividade dispara. Como assim? O fascinante aqui é essa dissociação. Pensa assim, pela manhã, no pico, nosso cérebro está com o filtro de foco no máximo. Ele é ótimo para pensamento convergente, pegar várias informações e chegar a uma única resposta lógica. Certo. Na fase de recuperação, esse filtro fica mais solto. O cérebro está um pouco menos inibido, menos rígido. E isso é o terreno perfeito para o pensamento divergente. Fazer conexões inesperadas, ter insights, aquelas ideias que parecem vir do nada. Nossa, isso explica por que eu só consigo ter boas ideias para um projeto novo quando eu tô lavando a louça à noite. E nunca numa reunião às 10 da manhã. Na reunião eu sou boa em achar o erro na planilha, mas não em criar a planilha do zero. Exatamente. Então, a lição prática é essa. Pare de lutar contra o seu cérebro e comece a usá-lo como um mapa. Blinde sua manhã para as tarefas mais difíceis, as tarefas de pico. E o vale? Deixe o vale para o trabalho mais burocrático, repetitivo, que não exige tanto poder de fogo. Organizar arquivos, responder e-mails que não são urgentes. E agendar sessões de brainstorming, de pensar fora da caixa, para a fase de recuperação. Nossa, isso muda completamente o jogo. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar na hora certa. Perfeito. É uma inteligência temporal. É usar o vento da biologia a seu favor. Falando em biologia, isso me leva a pensar... E quando as estruturas que a gente criou, como a sociedade funciona, batem de frente com essa biologia? O exemplo clássico é a escola. Quem nunca ouviu que adolescente é preguiçoso porque não consegue acordar cedo? Nossa, esse é um dos maiores mitos que a gente perpetua. E a ciência hoje é categórica. Não é preguiça, não é falha de caráter, é pura biologia. Na adolescência, o relógio biológico de todo ser humano sofre um deslocamento. Ele atrasa. Atrasa. Sim, umas 2 horas. O cérebro deles começa a produzir o hormônio do sono mais tarde. Então, o pedir para um adolescente estar atento numa aula de física às 7h30 da manhã é o equivalente biológico a pedir para um adulto fazer a mesma coisa às 4 da madrugada. O cérebro deles literalmente ainda não ligou. É insano quando a gente para pensar. Estamos montando um sistema educacional inteiro que vai contra a biologia dos alunos. E o livro cita os resultados, de escolas que ousaram mudar isso. Sim, os resultados são impressionantes, não tem como negar. A fonte menciona vários estudos, como um bem grande, da pesquisadora Kyla Wallstrom. Eles acompanharam escolas que atrasaram o horário de início das aulas, para as 8h30 ou mais tarde. E o que aconteceu? O que aconteceu? As notas melhoraram, a frequência aumentou, os relatos de sintomas de depressão caíram e até o número de acidentes de carro envolvendo os estudantes diminuiu. Peraí. Menos acidentes de carro? Sim, porque eles estavam mais alertas no volante. Caramba, isso é muito sério. A gente está falando de salvar vidas simplesmente por respeitar o relógio biológico. É muito poderoso. Mostra que o quando não é um detalhe. Em educação pode ser a diferença entre o aprendizado e o fracasso. Ok, então já entendemos a importância de organizar os grandes blocos do dia. Mas e no meio desses blocos? As pausas. Eu confesso que tenho uma relação de culpa com as pausas. Parece que estou procrastinando, enrolando, sabe? Mas essa é a cultura da produtividade tóxica falando. A gente aprendeu a ver as pausas como o oposto do trabalho. A ciência cognitiva moderna diz que essa ideia está completamente errada. As pausas não são uma fuga do trabalho, elas são parte do trabalho. Um trabalho bem feito inclui pausas bem feitas. Elas funcionam como um botão de reset para o cérebro. Um botão de reset? Como assim? O que acontece lá dentro? Pensa na sua atenção como a bateria do celular. Cada tarefa com foco drena um pouco. Se você não parar para recarregar, uma hora ela acaba e o celular começa a falhar. A pausa é o carregador. Existe um conceito chamado teoria da restauração da atenção. A ideia é que as pausas permitem que essa bateria da atenção se recupere. Mas não é qualquer pausa que funciona, certo?
Ficar na mesa de trabalho rolando o feed do Instagram. Isso conta como pausa? Porque é o que a maioria faz. Péssima ideia. Essa é uma pausa falsa. Você não está descansando a atenção, só está mudando o foco da drenagem. A fonte que analisamos, baseada em Pink, é bem clara sobre os ingredientes de uma pausa de verdade. As melhores são ativas, com algum movimento. Uma caminhada. Exato. Elas são sociais, com uma interação humana positiva. E são externas, fora do ambiente de trabalho, de preferência em contato com a natureza. E talvez o ponto crucial hoje, elas são totalmente desconectadas das telas. Então, uma caminhada de 5 minutos lá fora batendo um papo com um colega é muito melhor do que 15 minutos vendo vídeo no celular na própria mesa. Infinitamente melhor. A qualidade da pausa importa mais do que a duração. Isso de organizar o dia faz todo sentido, mas me fez pensar em outra coisa. A gente fala muito do presente, da performance no agora. Mas e o passado? Como o tempo afeta a forma como a gente lembra das coisas? Ótima pergunta. E a resposta é um dos conceitos mais, fascinantes da psicologia. Foi popularizado por um ganhador do Nobel, o Daniel Kahneman. E isso muda o jeito como a gente enxerga qualquer experiência. A gente tende a achar que a nossa memória de um evento, umas férias, uma consulta médica, é uma espécie de média de todos os momentos, né? Sim, faria sentido. Mas não é assim que funciona. Funciona com base na regra do pico-fim. Pico-fim. Isso. Nossa memória de uma experiência é quase que inteiramente determinada por apenas 2 momentos. O momento mais intenso, O pico. seja ele positivo ou negativo, e o final. O resto, a duração, os momentos medianos, o cérebro praticamente joga fora na hora de criar a memória. Espera aí, isso é muito louco. Quer dizer que eu posso ter tido 2 horas de uma consulta médica super desagradável, mas se nos últimos 5 minutos o médico for extremamente gentil e me der uma boa notícia, a minha memória da consulta inteira pode ser positiva. Exatamente. Um final bom pode redimir uma experiência longa e medíocre. E um final ruim pode arruinar uma experiência que, no geral, foi ótima. Pensa numas férias incríveis, mas que terminaram com um voo cancelado e uma noite no aeroporto. Essa memória final tem um peso desproporcional. Caramba, as implicações disso são gigantescas. Para um professor, o jeito como ele encerra a aula. Para um líder, a forma como ele finaliza uma reunião de feedback. Para um médico, a experiência do paciente ao sair do consultório pode determinar se ele vai seguir o tratamento ou não. Exato. Os finais não são uma formalidade. Eles são psicologicamente cruciais. Eles ancoram a memória. Criar finais positivos e significativos é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Até agora, a gente está falando muito do eu, né? Do nosso relógio, nossas pausas, nossas memórias. Mas nós vivemos em sociedade. Como o timing afeta os grupos? Aí a gente entra num campo que o Pink explora muito bem. A sincronia social. A ideia é que quando as pessoas fazem coisas juntas, no mesmo ritmo, algo mágico acontece. Que tipo de coisas? Coisas rítmicas. Cantar num coral, dançar junto, remar em sincronia num barco, até soldados marchando. Quando a gente se move no mesmo compasso, a barreira entre o eu e o nós fica mais fraca. A gente se sente mais conectado. Isso. A cooperação e a empatia aumentam. Parece que o movimento sincronizado ativa circuitos no cérebro ligados à afiliação, à recompensa social. É como se o cérebro dissesse: "Ei, essa pessoa está no meu time." Tem um estudo clássico sobre isso de Wiltermuth e Heath. Eles pediram para pessoas simplesmente caminharem em sincronia, só isso. Depois, essas pessoas cooperaram muito mais umas com as outras num jogo do que as que caminharam sozinhas. A sincronia é uma cola social. Ok, juntando todas as peças. Do ritmo biológico, às memórias e aos grupos. Qual é a grande lição que a gente leva disso tudo? Acho que a principal contribuição de uma obra como essa é conectar os pontos. Ela pega a ciência pura, da cronobiologia, da economia comportamental e traduz isso em algo que a gente pode usar amanhã. A grande virada de chave é parar de pensar em gestão do tempo, que soa como algo frio, e começar a pensar em inteligência temporal. É entender que o tempo é uma força viva. E claro, como toda análise, é bom ter um olhar crítico.
A fonte que usamos também aponta algumas limitações, né? Sim, e é importante falar sobre elas. Não é uma fórmula mágica para todo mundo. A análise acadêmica aponta, por exemplo, que muitos desses estudos foram feitos com populações ocidentais. Ah, então não dá para saber se é 100% universal. Exato. Outro ponto é que o livro foca muito no padrão da maioria, mas não se aprofunda tanto nos cronotipos extremos, sabe? Aquelas pessoas que são muito matutinas ou muito noturnas. É um livro focado na aplicação prática, não numa discussão mais teórica. Faz sentido. Então, para amarrar, a grande mensagem é: o quando fazer algo não é um detalhe, é uma decisão estratégica, respeitar nosso ritmo, usar as pausas de forma inteligente, dar atenção aos finais e buscar sincronia com os outros pode de verdade mudar a qualidade do nosso trabalho e da nossa vida. Perfeitamente resumido, é sobre ser mais intencional com a dimensão mais fundamental da nossa existência: o tempo. E, para deixar quem nos ouve pensando, como sempre, a gente termina com uma provocação. A nossa conversa toda gerou em torno de como podemos alinhar o mundo, nossos horários, nossas escolas, aos nossos ritmos biológicos que já existem. É uma adaptação do mundo a nós. Mas eu deixo a pergunta no ar. E se pensarmos no caminho inverso? Até que ponto seria possível, ou até mesmo desejável, que a gente tentasse treinar ou modular o nosso relógio biológico, para nos adaptarmos melhor ao mundo 24/7, que nem sempre pode esperar pelo nosso momento de pico? A gente deve se adaptar ao mundo, ou o mundo deve se adaptar a nós? Fica a reflexão. Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo. Bem,